Olá, olá. Bem, a gente está aqui, nós continuamos no mesmo canal, no mesmo dia, com a parte 2 da nossa conversa com a Rosângela, psicóloga. Quem ainda não viu o vídeo 1 da conversa com a Rosângela, volta lá no canal para ver a história do Sidney e o nosso diálogo sobre. Então agora a gente vai continuar para conversar sobre a segunda história da Inê Mateus. E o que Rosângela Matos tem para nos acrescentar aqui nessa história linda da Inê, né? Então, Rosângela, o que te chamou mais atenção na história da Inê? Na história da Inê? Tá. O tabu da morte, né? Tá. Dentro das famílias, o tema morte ainda é um tabu e a gente não conversa sobre isso, né? E eu sei que essa prática, né? Essa ação, ela é tida como uma proteção, né? Uma proteção, um preservar as pessoas. Só que quando a gente não conversa sobre isso, a gente não desenvolve os recursos necessários para poder lidar com isso, né? E quando a gente não tem os recursos necessários no momento em que acontece, o sofrimento é muito maior, a dor é muito maior. E muitas vezes a gente sucumbe, né? A gente também pode entrar num processo de adoecimento, tá? Então, a gente não dialogar sobre a morte, a gente não conversar sobre a morte, a gente não trazer as dúvidas sobre a morte, é algo que coloca todas as famílias num terreno muito incerto. E eu acho que é por isso que dá muita confusão, inclusive, quando existem mortes que é necessário ocorrer partilhas de herança, né? Então a família funciona de um jeito, aí depois da morte, depois da partilha de herança, passa a funcionar de outro, ocorre muitas... Eu acho que a pior das situações é quando a família se desagrega, né? Então passaram a vida toda convivendo juntos e por conta de uma situação que faz parte da existência, assim, não existe nenhum ser humano que não vá passar por essa situação. Sim. Eu acho que essa é a única situação que a gente fala. É fato, né? Quando nós nascemos, então é fato que vai chegar o momento da nossa partida. Então somos seres finitos, mas se a gente não conversa sobre isso, se a gente não traz para conversa as nossas expectativas, o que a gente espera ou como acha que vai ser, no final a gente vai, quando chega uma situação como essa, a gente vai se virar. E dentro desse se virar, uma família que tinha lá uma forma de estar, uma rotina organizada, uma forma de se relacionar, se quebra por conta disso. E eu acho isso, assim, um prejuízo, muitas vezes é irrecuperável através do tempo, né? Primos se separam, irmãos se separam. E isso acontece muito com a perda da mãe, não é? Sim. Aí cada um filho vai viver a sua vida, eles já não se reúnem mais, né? Sim. No almoço de domingo, que seja, ou numa conversa, ou numa festa, porque, né? Infelizmente ainda, na nossa cultura, a mulher é centralizadora das relações, né? E a mulher cuida desse espaço emocional, a mulher cuida do espaço do afeto. E é um crime com os homens, porque eles também têm a mesma capacidade de construir isso, têm a mesma capacidade de estar lá, né? Tem muitos homens que são afetivos e isso não torna ele menos homem ou mais homem, só afetivos, né? Imagina, uma mãe afetiva, um pai afetivo, como é que seria essa interação familiar, né? Mas infelizmente na nossa cultura as mulheres ainda têm esse mandato. E nós estamos, eu acredito que mesmo a passos lentos, estamos conseguindo trazer os homens para essa esfera relacional, porque é um direito deles. Também. Rosângela.
Quais as contribuições a respeito das omissões em situações que envolvem saúde e família? Tá. Quando a gente está falando de um diagnóstico que está envolvido o risco, né, de morte, ali já não é uma situação, principalmente quando a pessoa faz parte de uma família, já não é uma situação somente dela. É uma situação familiar, né? Então, essa omissão, dentro da minha área, a gente entende como segredo. Tá? Segredo de família. Né? Uhum. E o segredo, ele trabalha contra todo o desenvolvimento que a família, a potencialidade do desenvolvimento que a família tem, tá? Então, por exemplo, vamos pegar no caso da Aimee, né? Porque é muito tocante. A mãe já tem o diagnóstico, né, tardio, que é uma judiação isso, né? Tem um diagnóstico tardio, um diagnóstico sério, um diagnóstico com risco, sim, previsível com relação a isso. Ela tá com 20, pelo que eu entendi na história, ela tá com 18 quando inicia o processo da mãe. Uhum. Ela tá com irmãs na adolescência, entrando para adolescência. Então, quando ela e as irmãs, elas são poupadas dessa informação, estão retirando delas a oportunidade de desenvolver recursos para lidar com o cenário possível. Uhum. No início, como a mãe estava iniciando o tratamento, poderia sim que ela tivesse conseguido vencer essa doença e ficar viva, mas também existia a possibilidade dela não conseguir, que foi de fato o que aconteceu, né? Então, eles perderam a oportunidade de crescer junto com a situação. Então, dentro do depoimento dela, me doeu muito porque toda a ação dela, todo o movimento dela, toda a dedicação dela era para uma cura da mãe, para o restabelecimento da saúde da mãe, né? E ela não conseguiu, e eu acredito que nem os familiares também perceberam, a dificuldade de poder encontrar outros recursos, porque a verdade não estava lá explícita. Pouparam elas de uma informação que poderia ocorrer, mas o fato em si não poupou, porque eles tiveram que desenvolver o recurso. Então, a omissão dentro de um diagnóstico familiar, ele não pertence mais àquela pessoa, ele pertence ao sistema, para o sistema começar a se organizar dentro daquela realidade, para os diversos cenários que podem ali surgir, tá? Então, é algo que a gente precisa se abrir, porque é algo muito novo. Porque enquanto pais, nós somos todos organizados para preservar os nossos filhos. Mas existem situações que não é possível. Como esse caso da Aimee, tá? E o que você acredita que tenha faltado para a Aimee, especialmente nesse período? Foi roubado dela, né? Foi roubado dela. Dela e das irmãs. Dela, das irmãs. Eu não sei te dizer do pai. Eu não sei se o pai sabia. Mas foi roubado dela e das irmãs a possibilidade dela se desenvolver, né? Diante do diagnóstico da mãe e dos possíveis cenários. Até porque ela estava na área da psicologia. Ela estava na área da enfermagem. Então, quando ela estava estudando, ela estava tendo acessos a professores que ela poderia ter levado a questão. Eu fico muito entristecida dela ter ficado como a mãe no hospital, sendo privada do trabalho dos cuidados paliativos, que é um trabalho extremamente sério, que visa, que tem como foco, que tem como pilar o paciente, a família e a equipe, né? O quão rico no sentido para aquela família poderia ter sido se eles tivessem acessado esse tipo de trabalho, que é tão comprometido e organizado para dar dignidade para as pessoas que vão partir. Dar um sentido para aquela vida, de ter uma equipe
que pudesse conversar com ele sobre sim a dificuldade de falar sobre a morte, ou tomarem ali, eles conseguirem tomar uma decisão de como seria, quais escolhas poderiam ser feitas. Então, eu acredito que se ela tivesse tido a informação nesse período e no cenário que ela estava profissional inserida, estudando, né? Eu acho que ela teria sido beneficiada, tanto ela quanto os familiares, por exemplo, desse trabalho dos cuidados paliativos, poderia ter buscado, não sei, novos recursos ou ter acesso a outras opiniões, não sei, eu acho que poderia ampliar. Eu acho que com o diagnóstico da forma como foi colocado para elas, limitou muito a atuação. Sim. E isso até para a mãe dela, né? Sim. Ali, aquele poder ter conversado, né? Mais abertamente, eu digo assim, com as filhas, né? Sim. Tava ali deixando, de repente ela só não ia, tava presa aquilo tudo, né? Aquela situação. Eu fiquei pensando na angústia que aquela mulher estava vivendo, justamente, né? De não conseguir falar, de não conseguir lidar, porque eu acho que o processo da negação faz parte, porque independente de qual seja o diagnóstico, ele tem um impacto, né? Então, o processo da negação faz parte, o processo da preservação faz parte, mas a gente precisa ultrapassar essas etapas para poder conversar abertamente sobre a situação que está acontecendo, porque o saldo, todos da família, eles vão ter que dar conta, tá? Você percebe ali até a angústia da mãe, tanto que ela não partiu na frente da Aimee, né? A Aimee foi embora, ela passou todo aquele tempo, quando ela foi embora em casa para descansar, ela recebeu a ligação que a mãe dela tinha partido. Você sabe o que me chamou a atenção no relato da Aimee? Como ela ficou tanto tempo com a mãe. Eu fiquei me perguntando sobre a rede da Aimee. O quanto ela assumiu também o cuidado, o quanto ela assumiu isso. Eu também vejo como você, como um cuidado da mãe, né? Um cuidado da mãe de não partir na frente dela. Ali eu vejo, na verdade, a maior expressão de amor, né? Eu fiquei bem assim tocada quando ela fala da culpa, né, de não estar lá. Mas eu acho que ela não tinha que estar lá. Eu acho que era um desejo da mãe dela não estar lá. E o presente que a mãe deu para ela, de conseguir olhar para a filha com amor, né? E lembrar dos olhos, né? Vermelho, né? Do tipo, eu te conheço, né? Então você é parte de mim. Então eu acho que era essa imagem que a mãe queria deixar e quem sabe a Aimee não teria sofrido por esse tempo pela culpa, né? Porque se a mãe pudesse falar para ela assim, olha, eu não quero que você esteja aqui, né? E o presente dessa mãe, ela ficou o presente da lucidez dessa mãe, né? Olha, o meu presente para você é a minha lucidez, porque pelo que ela relatou, ela foi a última pessoa que interagiu com a mãe no processo de lucidez. O olhar amoroso da mãe, né? O olhar da preocupação, o olhar do cuidado. Né? Ela enquanto mãe, por que você está chorando? Mesmo naquela situação. Então, me chamou muita atenção a questão da rede, dela ter que pedir ajuda, do tempo, sabe, dela não ela ficar, deixarem ela no hospital cuidando da mãe, do tempo que levou a ajuda a chegar, né, no caso, né? Ela tem que gritar socorro, né, quando ela liga pro pai, quando ela vai falar com o médico, né, e ela descobrir isso através do médico. E aí quando ela descobre, em horas, como é que você vai se organizar em horas para aquela realidade que caiu no seu colo? O quanto isso também eu não diria desumano, mas eu diria cruel. Cruel, né? Porque eu imagino também o papel, né, dos médicos ter que relatar aquilo naquela hora. Eles também foram colocados numa situação de encruzilhada. Tipo, ninguém contou.
mas eu vou ter que falar, eu acho que foi uma situação que foi muito, muito difícil. Foi muito Né? difícil Para a família, mas para mim, eu acho que ela, no processo de consciência, da forma como que ela está, e ela estava na área da saúde, né? Então, de alguma forma, ela também se cobrava, né? E eu me perguntei muito dentro do relato dela, onde estava a rede? Porque apesar dela ter 21 anos, ela era filha, ela também precisava de cuidados, ela também precisava de acolhimento, né? A rede, em circunstâncias como essa, é essencial, né? como o ar. Sim. Bom, acho que você acabou de responder. Qual o seu olhar para a situação da Aimee junto à mãe? Nossa, sim. Como você entendeu o processo de adoecimento da Aimee? Ah, tá. Boa. Eu também fiquei assim, bem impactada, né? Porque ela não perdeu sua mãe. O pai, de alguma forma, também não estava lá, né? E eu acho que a experiência da Aimee com a realidade que estava por vir foi uma conversa que ela teve com a mãe. Que a mãe pediu para ela cuidar das irmãs. E eu fiquei muito assim, quando ela contou, né? A minha mãe me fez prometer que eu cuidasse das minhas irmãs. Aí eu fiquei me perguntando naquela, Jesus, o que foi que ela escutou? O que será que ela escutou nesse momento, né? Aí ela relata que pós o acontecido, né? Pós a partida da mãe, ela passa a assumir o lugar e a função da mãe na vida das irmãs e na casa. Aí eu falei, nossa, eu acho que ela entendeu errado, né? Sim. E aí é que eu pego. Eu acho que esse processo de adoecimento começa aí, porque ela estava precisando, ela precisava, igual as irmãs, passar pelo processo da perda, passar pelo processo de luto, entrar em contato com todos os sentimentos, entrar em contato com a dor dela, porque ela também estava perdendo a mãe. Ela ou ela se despede disso, ou ela coloca uma armadura e fala, não, eu vou fazer o que a minha mãe me pediu, e de alguma forma ela distorce isso para ocupar o lugar da mãe, ou pode ser muitas vezes, que a gente entende no processo de luto, uma forma de viver o luto. Vou me transformar nessa pessoa para poder lidar com essa dor. E aí se inicia o processo de adoecimento, porque tudo aquilo que estava em volta da mãe, ela não tinha estrutura para dar conta, né? Nós usamos o termo filho parental, que é quando o filho tem, né, a função do cuidar dos irmãos, então a gente usa esse termo para definir isso. Só que o seguinte, o filho pode até ter uma atitude parental, mas a fatria, que são os irmãos, eles não aceitam. Não aceitam. Então, quando ela se imbui do lugar da mãe, quando ela se imbui da função da mãe dentro da casa e na vida das irmãs, o conflito já estava armado. Porque os filhos não aceitam, né? Não aceitam a autoridade. Você não é minha mãe? Você não é meu pai? E nesse caminho todo, eu acredito que foi uma tentativa, né, de cuidar dessa família, porque o pai estava ausente, né? A dependência etílica tirou ele também dessa realidade. Ela traz uma colocação muito importante, que ela fala, né, que o pai não teve referências diferentes. Aí eu vou trazer um outro olhar, eu vou trazer uma outra colocação. Dentro da nossa sociedade, o homem não pode sofrer ainda. Vamos trabalhar para que eles possam sofrer, para que eles possam sentir, para que eles possam sim chorar, tá? Porque eles são seres humanos, como nós. Então, o pai dela foi criado num contexto do qual ele não podia isso. E muito menos os homens que vieram antes dele, né? Porque se esse homem tivesse sido preparado pela sociedade, se ele tivesse dentro de uma outra concepção,
a Aimee poderia ter vivido todo o processo dela da perda da mãe no lugar da filha, né? E ela sucumbiu porque ela se sentiu responsável por aquela família, né? E eu diria que todos os sintomas que ela desenvolveu ajudaram ela. Em que sentido? Olha, o fardo tá pesado. O quantas vezes o processo do nosso adoecimento não tá avisando pra gente que nós temos um limite. Então, o que começou a colocar um limite nela foi, infelizmente, a doença. Porque ela estava indo muito além, porque a estrutura que a mãe dela tinha para poder lidar com aquilo, ela não tinha, e tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Assim como no caso do Ney, o que para ele é o acidente, né? E no caso dela foi o adoecimento. Sim, né? Outra coisa que eu quero fazer uma outra colocação. Muitas vezes, a ansiedade, ela não é algo que só prejudica. Às vezes é um sinal do nosso cérebro pra gente ficar alerta, como proteção, um alerta de se proteger, né? É muito engraçado o ciclo dela, né? Quando vai anoitecendo, o processo da ansiedade dela chega. Justamente. Porque ela tem que lidar com a dor da mãe, da perda da mãe, lidar com o processo que ela presenciou com a mãe, ela tem que lidar com as irmãs, ela tem que lidar com a casa, ainda tem que lidar com o pai, que também de alguma forma sai do cenário, então fica muito difícil. Olha aí, então olha o quanto é rico a gente parar também para prestar atenção quais são os nossos processos. Né? O que está querendo dizer aquele sintoma? A doença é sempre um alerta, né? Tem algo errado aí. Quando a gente não tem consciência de qual é o nosso limite, algo externo vai nos parar. Sim. Ponto. Então aí chega nesse limite, nesse ponto da Aimee, e aí entra uma outra pessoa, né, nessa família, né, a Leia. É um tema que eu adoro. Qual o papel da Leia, da madrasta, nessa história? Vamos dessecar esse nome madrasta. Né? Aí a gente tem que pensar na contribuição, né, dos irmãos Green, que transformaram as segundas mulheres, terceiras ou quartas, né, as madrastas, em pessoas más, tá? Então isso é um mito, porque dentro da nossa sociedade existe toda uma organização de que a mãe é um ser santificado, imaculado, e não. Todas as mães são mulheres reais, que têm um monte de questões, que têm os seus problemas, que têm as suas dificuldades, tá? Então, a nossa sociedade ainda, apesar de estarmos no século XXI, não lida com mulheres que são mães, que não atendem, não conseguem corresponder ao estereótipo da Virgem Maria, né? E isso é muito ruim, porque nós somos humanas, a gente acerta, erra dentro desse processo, a gente cai, levanta. E como forma de manter o lugar imaculado, os papéis de contos de fada demonizou o lugar da madrasta, tá? Então, existem pessoas boas e ruins em qualquer situação. E quando eu tô falando ruins, não é uma questão de julgamento. É ruim em exercer de fato o papel, a função. E pode ser por diversos tipos de razões. Né? Por não ter aprendido, por ter tido referenciais distorcidos e piriri e parará. Ponto. Eu fiquei muito... Eu acho que a Leia é um presente do universo e eu fiquei muito feliz desse presente do universo para a família da Aimee e para o pai dela ter vindo tão organizada. Porque ela veio com uma clareza muito assim, muito evidente de qual era o papel, né, dela naquela família e qual era a função, né? Então ela já chega liberando a Aimee. Eu achei isso assim de uma coragem e de um ato solidário, eu acho que mais que solidário, sabe? Muito profundo, porque quando ela chega e fala assim, olha, não, fica tranquila, eu vou dar conta disso daqui, você vai viver sua vida, ela estava fazendo a função de qualquer mãe, né? E por conta dessas distorções históricas que a gente já sabe e vivemos,
as meninas entenderam que, e ela até fala isso, né, que queriam ocupar o lugar da mãe. E uma pessoa, qualquer pessoa sabe que é muito difícil ocupar esse lugar, principalmente no caso da Aimee, que ela conviveu com a mãe, né? Uhum. Então quem chega minimamente tem que estar organizado nisso. Eu não vou ocupar esse lugar porque não é possível ocupar esse lugar. Que o que ela viveu, que essa família viveu antes de mim, tá lá. Então a gente precisa desconstruir isso, sabe? O lugar da mãe não é um lugar físico. O lugar da mãe é um lugar simbólico e que nós carregamos, né? Não é o lugar da casa, não é o lugar da cadeira, não. É um lugar simbólico, é o lugar da nossa construção, é o lugar da nossa psique, né? Quantas vezes, por exemplo, eu falo isso por experiência própria, eu ia fazer algo errado, que me fala, não é pra fazer. Aí eu lembrava minha avó, não é pra fazer. E eu recuava. Então o lugar da mãe é esse, o lugar simbólico. Então todas as construções das meninas já estavam ali inseridas, né? Então o lugar da mãe estava preservado, mas muitas vezes é passado pela nossa cultura que o lugar é físico, não, é dentro, não é fora. Então essa mulher poderia ter tido um terreno mais aberto, mais receptivo para um momento de cura, né? E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também. A gente está falando no caso da Aimee pela morte da mãe. Porém, hoje nós estamos vivendo um fenômeno que é muito novo na nossa sociedade, que é a separação. Sim. Então, pessoas irão entrar, né? Então, o quanto nós também, quando nós fazemos a escolha de separar, ou quando nós vivemos uma situação de separação, o quanto se abrir para essa possibilidade de que novas pessoas irão entrar nesse sistema, né? Novas pessoas irão conviver com a gente, novas pessoas irão trocar, e isso não necessariamente precisa ser um estado de alerta, é só uma contribuição, uma pessoa que entra para contribuir com algo, mesmo que seja com conflito ou com visões diferentes. E se a gente conseguir um espaço aberto de dialogar, de entendimento, o processo fica menos bélico. Não é uma substituição. Não, nunca é. Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto, principalmente para quem recebe um membro novo, ou para quem está entrando como membro novo, não existe essa substituição. Não existe. O que foi construído ao longo do tempo vai ficar lá e vai permanecer lá. E quem está chegando vai se construir uma nova história a partir disso. E você tem uma consideração final para aqui, para o caso da Aimee? Tenho sim. Poder conversar sobre a morte, né? Porque eu acho que mesmo a gente poder conversar sobre a morte mesmo e não estando em situações em que ela possa ocorrer, né? A gente poder também olhar para os segredos de um outro lugar, né? Qual que é a função desses segredos, né? Será que realmente precisa? No momento que nós estamos vivendo hoje, com o acesso que nós temos hoje, será que é fundamental ter alguns segredos, principalmente quando envolve a família? Quando a família vai ser envolvida, quando aquele segredo vai transformar profundamente a família, às vezes pode ser eu acho que às vezes não, muitas vezes um segredo, ele é um ato profundo de amor, mas a gente precisa avaliar se vai ser realmente um fator de proteção. As consequências desse segredo. Sim, que no caso da Aimee impossibilitou ela de fazer novos caminhos. Sabe? Procurar outros recursos. E preparação para tudo isso, né? Sim, se preparar. E até deixar a mãe partir mais tranquila, né? Numa paz, assim, né? E quando eu tô falando preparação, não tô dizendo que não vai ter dor. Sim. Não vou dizer que vai ter sofrimento. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conseguir sustentar aquilo, de suportar. De não precisar sucumbir, né? Então, nesse sentido de buscar recurso, qual a função do segredo? O
segredo está a serviço do quê, né? Sendo que vai afetar todos da família. Então, E pensar afeta nessa... cada um de uma forma diferente, né? Sim. Cada um com a sua personalidade é afetado de uma forma diferente. Sim. E vai reverberar, né? Uma coisa que a gente trabalha muito na área que eu estudo é a imprevisibilidade. Então, nós não enxergamos a vida como causa e efeito. O imprevisível está lá, faz parte, e muitas vezes a gente não sabe, de fato, onde vai chegar ou o que vai acontecer. A gente às vezes precisa passar pela situação para poder entender o que ela está trazendo. Bom, então é isso. O Quintal trouxe então hoje a Rosângela, porque desde o início, como eu falei, a minha é uma escuta, né? E aqui nós temos histórias reais. Então eu achei que a gente precisava de um especialista, né? Uma pessoa que soubesse o que está falando. Eu só estou ouvindo. No Quintal da Frida, como eu falei, eu só sou o canal das histórias, né? Então eu não posso ajudar com muito mais do que isso, do que essa exposição, do que falar sobre, que também é um processo de cura, né? O desabafo, a conversa, né? Assim como foi no caso da Aimee e do Sidney, que receberam inúmeras ligações e conversas, né? E fizeram com que eles também pensassem em tudo isso de uma forma diferente, né? Então, a Rosângela veio para auxiliar a gente, né? Um canal, os contadores, né? E quem mais possa assimilar essas coisas, algo que esteja acontecendo nas suas próprias vidas, né? Vidas reais, né? A gente está falando de pessoas reais. Então é isso. Então a gente agradece. Quem não viu a primeira parte vai lá ver, que a gente falou do Sidney. Eu espero que a Rosângela volte outras vezes. Pode, né? Convidar que eu Nas aceito. próximas histórias, eu super adorei. Para mim também me serviu muito. Eu também estou em processo. Como eu falei, o processo vai até o dia da morte, né? A gente está sempre aprendendo. E então é isso. Então a gente fecha aqui e a gente volta logo com outras histórias. E depois dessas histórias novas, a gente retorna com a Rosângela. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para agradecer ao Quintal da Frida por ter cedido um espaço para o meu relato de história de vida. Quero agradecer Vanessa, muito obrigada por ter tido essa ideia desse projeto tão maravilhoso que vai ajudar muita gente. E agradecer também à psicóloga Rosângela, que pôde dar suas considerações em cima da minha história, ter visto com tanto carinho. Eu acho que isso só reforça o quanto é necessário o ser humano ter um acompanhamento psicológico, porque a gente, além de tratar o nosso físico, tem que ter um acompanhamento psicológico. Isso não é para um ou para outro, todas as pessoas precisam, porque cada um tem os seus problemas em diferentes escalas, né? Organizando nossa mente, a gente organiza a nossa vida. E isso eu aprendi ao longo desses anos pós-trauma. Eu sou muito grata pelas pessoas que passaram na minha vida, sou muito grata pela minha profissão, e foi lá que eu realmente consegui ajuda. Foi lá que eu realmente criei a minha rede, como ela disse que na época eu não tive uma rede sólida, que é verdade. Não julgo, porque talvez, né, as pessoas não sabiam como lidar com a situação, e através desse vídeo elas consigam refletir, né? Foi onde eu criei toda a minha rede. Eu trabalho com a saúde da família, então eu tenho muito contato com enfermeiros de família, com psicólogos, médicos de família, psiquiatra, e isso ajudou muito a eu poder me estruturar, sabe? Eu acho que é de extrema importância. Eu sou muito grata ao universo também, porque eu pude ter o presente de estar nessa profissão e de pessoas tão iluminadas que cruzaram o meu caminho. Eu quero agradecer a todos vocês que convivem comigo ou que conviveram, que fizeram parte da minha história. As pessoas que eu tenho um carinho imenso sabem, eu não preciso nem citar nomes aqui, mas eu quero dizer que eu amo todos vocês e muito obrigada por fazer parte da minha história.
Obrigada, Vanessa. E é isso, espero que vocês consigam ajudar muitas pessoas com os relatos que vêm por aí. Espero também ter ajudado um pouquinho com a minha simples história. Um beijo, gente. Muita luz para todos nós, muita fé, seja no que for. E é isso. Um beijo.